Você se sente distante de Deus, talvez o problema seja esse. Pessoal, mais uma palavra que me confrontou, mais uma palavra que foi assim transformadora, e essa palavra eu vi numa pregação no YouTube, né, num vídeo do Jesus Cop, né, o Douglas Gonçalves. Galera, que palavra abençoada. Eu vou deixar inclusive o vídeo completo aqui na descrição, tá? Se você terminar de assistir esse vídeo, vai lá, assiste esse vídeo dele, que assim, ó, muito top, cara. Me deu uma clareza muito profunda e eu queria compartilhar aqui com vocês, né? Como esse canal eu falo aqui, ele é o que eu vivo, é o que eu tô vivendo, passando. Eu quero compartilhar com vocês aqui também algumas vulnerabilidades, algumas coisas que eu tô passando também. Porque assim, pessoal, eu sou ser humano como vocês, eu tô no processo, nós estamos aí junto na caminhada para crescer, se desenvolver, e o que Deus vai me revelando, vai me trazendo, vai me transformando, eu vou transformando isso em conteúdo para transformar mais pessoas. Olha que, olha que doideira, né? E pessoal, essa pregação dele falava sobre o domínio próprio. Domínio próprio. O fruto do Espírito, né? Ele fez uma série de frutos do Espírito. E todo mundo sabe, né, quais são os frutos do Espírito, mas a gente não costuma, às vezes, se aprofundar em cada um deles, sabe? Estudar cada um deles. Então, cara, isso é muito legal, muito interessante. E aí, vendo essa pregação, eu fui começando a ter clareza sobre coisas que eu nunca tive antes, cara. Foi muito revelador. Então, preste atenção aqui que eu vou falar pra você, tá? Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo nesse vídeo aqui e vai te revelar coisas profundas, assim como revelou para mim. Vamos lá. A primeira coisa que a gente acha que o domínio próprio é aquela disciplina que o mundo nos traz, né? Então você é o cara que vai acordar cedo, 5 da manhã, você vai tomar seu whey protein, você vai pra academia, você vai ficar 13 horas na academia, você volta, trabalha 12 horas, você dorme 5 horas, você toma banho gelado, A gente acha que esse domínio próprio é o domínio próprio que a Bíblia está falando, mas na verdade, existem dois tipos de domínio próprio. O segundo, o mundo, e o segundo, Deus. Vamos dizer assim, né? Assim como também existem sentimentos nossos, que são segundo o mundo e segundo Deus. O domínio próprio, ele também pode ser segundo o mundo e segundo Deus. E eu vou explicar ele aqui para vocês, né? Mas uma coisa que me chama a atenção é que esse domínio próprio que a gente vive, ele é algo que ele vai sendo frutificado gradualmente. Ou seja, não é do dia para a noite que você vai tendo esses frutos do Espírito, né? Você vai desenvolvendo isso gradualmente, isso vai sendo colocado no coração e você vai começar a frutificar esses frutos na maneira como você também busca isso, certo? Outra coisa também que me chama a atenção é que é inevitável. Você buscar o fruto do Espírito é inevitável, né? Então, por exemplo, hoje você está distante de Deus, certo? Se você buscar se aproximar de Deus e conhecer mais sobre o Espírito, os frutos eles vão aparecer. O que acontece que eu vejo muitas vezes é que as pessoas elas querem chegar até Deus, mas elas não querem se alimentar das coisas de Deus. Ou seja, você está querendo buscar Deus, certo? Ok. Mas você não está buscando se alimentar das coisas de Deus. Não tem como. Assim como todos os dias você tem seu alimento físico, na fé você tem que ter o seu alimento espiritual. Então, se você não se alimenta espiritualmente, você vai acabar ficando com fome e vai morrer espiritualmente. Por isso que eu sempre falo que é muito importante a questão da leitura, das práticas espirituais. De você ler a Bíblia, você orar, você jejuar, né? E aí vem muitas outras coisas também, como por exemplo igreja, comunhão, né? Discipulado, pequeno grupo. Então são várias formas de você fazer com que você não se distancie de Deus e você continue alimentando isso. É muito simples. Se você pegar as coisas do mundo hoje e se alimentar delas, você vai se afastar de Deus. Porque isso vai te distrair daquilo que Deus te chamou. Agora, do contrário, se você buscar as coisas de Deus, você vai chegar mais próximo de Deus. É tão óbvio, mas, cara, às vezes as pessoas elas tentam encontrar respostas onde não existe, sabe? E aí, pessoal, voltando no aspecto do esforço humano, que é a disciplina e o domínio próprio que muitas pessoas pregam hoje aqui na internet, comparado com o Espírito Santo, que de fato nos traz esse domínio próprio real na nossa vida, eu quero trazer um exemplo aqui que o Douglas traz lá no vídeo, muito bacana, que é, por exemplo, assim, você é um bom empresário. Então você é um empresário que você acorda certinho, você treina, você vai na academia, você tem uma rotina regradinha do início ao fim, você trabalha 12 horas por dia, cara, você tem domínio próprio. Você olha assim e fala, caraca, esse cara tem domínio próprio, ele tá, né? Nossa, show! Mas, por trás dos panos, ele tá cometendo adultério, tá traindo a esposa, tá vendo pornografia, tá fumando, tá usando droga.
Tá entendendo aonde eu tô querendo chegar? Talvez o cara, ele é um ótimo atleta. Poxa, ele treina todo dia, não falta um treino igual o Michael Phelps, não falta um treino, faz tudo certinho, cara, show. Mas o cara fuma, usa droga, bebe, se vicia com mulheres. Tá entendendo? Então, existe essa questão de você ter esse esforço humano que a gente chama de disciplina, tá? Mas tem coisas, pessoal, que só Deus pode fazer, só o Espírito Santo pode mudar. Por isso que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Sabe, quem quiser realmente ter uma transformação na sua vida, só tem por meio de Jesus. Sabe, nenhuma outra religião consegue proporcionar o que Jesus pode proporcionar, até porque são falsos deuses e falsas religiões, certo? Mas sabe, por isso que só Jesus transforma, só Jesus muda e só Jesus ele tem a capacidade de transformar qualquer pessoa que se dispõe a viver essa transformação. Porque você pode muitas vezes ser uma pessoa esforçada, disciplinada, que busca ser melhor, busca estudar, busca crescer, busca ser disciplinado, ter esse domínio próprio segundo o mundo, mas você vai continuar, às vezes, usando droga, tendo relacionamento, vivendo na prostituição, na promiscuidade, pornografia. E, pessoal, essas coisas, só Deus, só o Espírito Santo, ele tem a capacidade de nos transformar por inteiro. É só ele, pessoal. É o Espírito Santo de Deus. E aqui é uma coisa muito interessante quando você começa a olhar para o aspecto de que aonde há um descontrole na sua vida, há uma brecha para o inimigo. Então, por exemplo, hoje, por que você se sente distante de Deus? Isso é um descontrole às vezes. Qual descontrole? Por exemplo, com pornografia, com bebida, com droga. Então, dessa forma, você vai se sentir distante de Deus. E ali você abre uma brecha para o inimigo. E aí você abrindo uma brecha para o inimigo, lógico que você vai ficar distante de Deus, porque você está fazendo com que o inimigo reine sobre a sua vida. E aí, pessoal, tem aqui um Provérbios muito bom, que ele fala lá no vídeo, que é o Provérbios 25, 28, se não me engano, deixa eu ver aqui, que também é muito bacana, que fala bem assim: como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Então, pensa comigo o seguinte, você que está aqui me ouvindo hoje. Imagina que você ter domínio próprio é você ter um muro ao redor de você. Tem um muro ao redor de você. Quando há um descontrole na sua vida, você acaba abrindo uma brecha para o inimigo. E essa brecha é nós que criamos. Nós que criamos essa brecha. Esse descontrole e essa brecha, nós que damos espaço. E aí, pessoal, é como se fosse um muro. Imagina um muro ao redor de você. Você abrindo essa brecha, você dá espaço para o inimigo entrar ali. E esse descontrole, pessoal, faz com que você se distancie de Deus e perca esse domínio próprio muitas vezes. E aí a grande questão que eu quero levar você a pensar aqui hoje é: quais são os descontroles que você está tendo que estão abrindo uma brecha para o inimigo? Como assim? Pornografia, álcool, droga, luxúria, sexo. Quais são os descontroles que estão te afastando de Deus e abrindo uma brecha para o inimigo? Galera, eu listei meus descontroles. E vendo isso aqui, eu percebi que tem brechas que eu abri no passado que ainda não foram fechadas. E que se a gente não fecha, isso vira um ciclo terrível. Vou dar só um exemplo para vocês. Relacionamento. Pessoal, quando eu estava no mundo e depois que me converti, eu abri uma brecha na questão de relacionamento, relacionamento amoroso, terrível, que está sendo curada somente esse ano, em nome de Jesus. Qual foi essa brecha? Essa brecha foi a busca por afeto, busca por desejo, busca por ser amado. Então, imagina que há uma muralha e eu ali abri uma brecha nessa muralha. Abri uma brecha do relacionamento, a busca por afeto, desejo, por mulher. Essa brecha é um descontrole, porque eu percebi que todas as vezes eu fui atrás, eu abri essa brecha, eu por impulso tomei uma decisão. Ou seja, é uma brecha ao qual o inimigo ele toma posse, porque eu abri. E aí, pessoal, para você fechar essa brecha não é fácil. Para você fechar essa brecha não é uma tarefa simples. É aí que entra o fruto do Espírito do domínio próprio.
É aí que entra o Espírito Santo, porque eu e você podemos até sim ter uma vida disciplinada, regrada, do início ao fim, mas a gente sabe que nós somos falhos e tem coisas que só Deus vai conseguir nos moldar e nos lapidar. E essa aqui é uma delas, pessoal. Esse ano é o ano que está sendo fechada essa brecha. Está sendo curado dentro de mim essa brecha. Está sendo lapidada em mim o meu coração para que isso não venha mais surgir à tona. E eu percebo também o fato de que eu ter abrido essa brecha me possibilitou muitas vezes me distanciar de Deus. Você está entendendo o que eu estou querendo falar aqui? Está entendendo o que eu estou falando aqui? Talvez você não esteja entendendo, mas tem pessoas que estão entendendo, tenho certeza. Outra brecha que eu abri, preguiça. A brecha da preguiça, ou seja, uma muralha, mas tem uma brechinha ali para preguiça. E isso nos distancia de Deus, ou seja, quais são as brechas que você está abrindo hoje que estão te distanciando de Deus? E aí, pessoal, muitos de vocês podem se perguntar assim, né? Como que eu posso viver esse domínio próprio, né? Como que eu vivo esse domínio próprio? E aí, pessoal, é por isso que eu falo, o homem sem Deus ele não é nada. O homem e a mulher, sem Deus, ele não é nada. Não é nada. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. Nós somos falhos, somos pecadores, somos uns miseráveis. E nós precisamos clamar a Deus. Por isso que eu falo, você tem que todos os dias agradecer a Deus pela sua graça, misericórdia. Porque, olha, nós estávamos condenados, Ele nos deu vida, e agora Ele nos dá a chance de nos consertar, de nos redimir e de sermos como Ele e ainda ter uma vida de prosperidade e bênção. Então, assim, como se não bastasse apenas o fato de Ele nos perdoar e nos dar essa nova vida, Ele nos dá a chance de poder viver uma abundância na terra, que é consertando isso e podendo resolver esses complexos. Então, assim, Deus é maravilhoso, cara. Deus é maravilhoso. Como que a gente vive esse domínio próprio, galera? Aqui que está a grande questão, tá? Aqui que está a grande questão. Ou você vai ser dominado pelo pecado, ou você vai ser dominado pelo Espírito. Tá? Ou você vai ser dominado pelo pecado, ou você vai ser dominado pelo Espírito. Até tem o Douglas fala no vídeo assim, ele é super bonzinho, só falta ser crente. Cara, isso não existe, e eu concordo super com ele. Cara, ou você tá em Deus, ou você tá no mundo. Não tem como você estar nos dois. Ou você vai ter uma busca pela verdade, ou você vai viver uma vida baseada na mentira. E aí, pessoal, se você olhar diante a isso, o que o pecado ele é na nossa vida? O pecado ele é uma necessidade de estar no controle. Então, por exemplo, quando há um descontrole na sua vida, você está abrindo uma brecha para o inimigo. E o pecado, ele quer pegar esse teu descontrole e ele quer controlar. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Ele tá querendo te controlar. Por isso que eu falo que quem está vivendo uma vida de jugo de escravidão, quando eu digo jugo de escravidão é uma vida totalmente no pecado e no mundo, essa pessoa está sendo controlada. Por isso que quando a gente fala Cristo nos libertou, é por conta disso. Tá conseguindo entender? Quando a gente fala assim, Cristo me libertou do quê? Do pecado, porque agora já não reina a carne, mas reina o Espírito. Galera, isso aqui é poderoso, cara. Quem tá entendendo isso aqui é maravilhoso. Quando você começa a entender que o pecado é a necessidade de ele estar no controle, e você fala assim, opa, não, eu quero que o Espírito Santo de Deus esteja no controle. E aí, pessoal, isso aqui é muito interessante, porque eu já falei no canal isso aqui, mas vou falar de novo, que é uma história, né, de uma pessoa que estava num banquinho, e aí no banquinho, ela um banco assim, né, normal, e a pessoa estava sentada no banco. E aí ela queria que Deus controlasse a vida dela. E aí ela falou assim, olha, Deus, agora nesse banco quem vai sentar é você. E aí Jesus sentava no banco, certo? E aí toda vez que tinha alguma situação lá que Jesus tinha que tomar uma decisão, né, chegava lá uma pessoa no banquinho de Jesus e oferecia bebida para ela, oferecia droga para ela. E aí ela tirava Deus do banco, sentava no banco e queria tomar decisão. Então o pecado é mais ou menos isso. Essa luta que nós temos diariamente é mais ou menos isso. É Jesus sentar no banquinho ali, o Espírito Santo estar ali para tomar o controle e nós olhando de fora.
Como se estivéssemos olhando aquilo e só prestando atenção. E às vezes, o que a gente faz? A gente quer ir lá e tomar aquele lugar. O pecado é isso, o pecado é isso. É ele querer ter o controle da situação. E aí, meus irmãos, não é fácil. Não é fácil, meus irmãos. Olha, meus irmãos, não é fácil. Não é fácil. Porque aí entra nessa luta. Só que aí a palavra vai falar que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. É contra principados e potestades. Meus irmãos, essa luta é contra principados e potestades. Porque aí, voltando aqui no contexto das brechas, quem que abriu a brecha? Quem que abriu a brecha? E aí o diabo, o inimigo, ele vai se apossar disso pra, cair em cima, cara. Cair em cima e fazer você se distrair e continuar na perdição. E aí que entra a grande questão. Por exemplo, essa brecha que eu abri no passado com mulher, que está sendo curada nesse ano em nome de Jesus, é uma brecha que eu abri. E se eu não fechar, eu vou continuar alimentando ela. Eu vou continuar alimentando essa brecha. Eu vou continuar alimentando esse desejo. E eu preciso fechar. E aí, meus irmãos, o inimigo ele se apossa disso. E aí ele vai tentar fazer o quê? Ele vai tentar colocar situações para que isso seja alimentado. Alimentado. Pessoal, eu tenho um cachorrinho que é a Bela. A Bela, ela não consegue ficar sozinha. Toda vez que minha mãe sai, ela fica batendo na porta e fica arranhando a porta. Toda vez. E aí hoje, a Bela pegou, subiu aqui na minha cama, que aqui do lado tem uma cama, e ela quer ficar deitada aqui com a gente. Ela quer ficar deitada aqui, mas ela não quer ficar sozinha. E aí eu tava aqui vendo a palavra hoje, tava estudando, e aí eu olho pra ela e sempre ela tá se mordendo, cara. Sempre ela tá se mordendo e ela tem algumas feridas e ela fica lambendo aquelas feridas ali e fica se mordendo. E aí eu falei assim, Bela, para de fazer isso. Para de fazer isso, não faz isso, você vai se machucar. Cara, na hora me veio na cabeça o Espírito Santo falou comigo assim, Nicolas, é assim que você faz com você. É assim que você faz com você também. Você fala do cachorro e quer repreender ele, mas você faz do mesmo jeito. Há feridas na tua vida em que você fica lambendo, fica alimentando, você sabe que machuca e dói, e você fica mordendo aquilo da mesma forma que o cachorrinho faz. Então, pessoal, isso é forte, mas é justamente isso que eu e você fizemos muitas vezes. A gente tem feridas e brechas e a gente não quer fechar e fica alimentando aquilo na nossa vida. E aí, meus irmãos, olha, não é fácil, mas é preciso para eu e você, como cristãos, subir de nível. E aí, a parábola do semeador vai falar justamente sobre isso, que há cristãos, salvo engano, a semente que é jogada em meus espinhos, que o cara tá na presença de Deus, tá vivendo a palavra, mas tem coisas que ele não quis renunciar, ele não quis tirar da vida dele, e aí por isso ele morre espiritualmente. Se você não quiser ser um cristão que vai ficar entre os espinhos, que vai morrer, você tem que renunciar. Você vai ter que renunciar a esse negócio. Vai ter que fechar essas feridas. Vai ter que fechar essas brechas. Para você ser um cristão, uma semente que é plantada em boa terra. E adivinha o que acontece com quem é plantado em boa terra? Dá muitos frutos. Dá muitos frutos. É muito frutífero. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Meus irmãos, isso aqui é extraordinário. Isso aqui é extraordinário. Você escolher entregar o controle ao Espírito Santo é o que você deve fazer. Não entregue o controle para o pecado. Toda vez que você tem uma brecha aberta, ou você está com o desejo de pecar, há um descontrole. Ou a brecha já está aberta, ou você abriu agora. E aí, meu amigo, não dá espaço para o pecado controlar a sua vida, dá espaço para o Espírito Santo controlar. O que você tem que fazer? 3 coisas. 3 coisas. Primeiro, reconhecer que o Espírito Santo é o único que deve controlar a sua vida. Então, meu irmão, no vídeo Douglas fala, acorda de manhã cedo, se ajoelha, vai orar e fala, Deus, Espírito Santo de Deus, controla a minha vida e enche o meu ser.
para que não seja mais eu quem viva, mas Cristo vive em mim, e que eu possa ser abundante da tua graça e misericórdia, ser abundante desse Espírito maravilhoso, e seja controlado somente por Ele. Primeira coisa é isso, tá? Faça uma oração todos os dias sincera. Espírito Santo, controla o meu ser, controla a minha vida. Segunda coisa, se alimente do Espírito. Pessoal, não tem como você querer que o Espírito Santo controle a sua vida se você não se alimenta dele. Busca a palavra, lê, jejua, ora, vai na igreja, vai em pequeno grupo, vai discipulado. Meu irmão, mergulha nisso e vai, cara, sabe? Tenha sede de conhecer, sede de aprender. Se alimente do Espírito. Terceira coisa, submissão ao Espírito. Submissão ao Espírito. O que é submissão? É você estar abaixo de uma missão. Então, o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo é Deus, Jesus Cristo. Jesus Cristo, Deus, eles têm uma missão para nós. O que é estar submisso ao Espírito? É você estar abaixo dessa missão de Deus e de Jesus. Nós não fazemos isso para ser salvos, tá? Não se engane. Você não tem a busca pelo Espírito para ser salvo. Você já foi salvo. E por conta disso, você tem essa busca. É totalmente diferente. Entenda que você está abaixo de uma missão. Esses frutos que você está tendo é para manifestar a glória de Deus. Você já recebeu. Agora isso vai sendo trabalhado em você para ser manifesta a glória de Deus. Você abençoar mais pessoas, transformar mais vidas, abençoar mais famílias. Então, a submissão ao Espírito é você estar sob uma missão do Espírito. Tem um propósito. Existe um propósito. Tá? Existe um propósito. E aí o desafio, pessoal, é você começar a fazer essa oração todos os dias, sabe? Todos os dias. E eu me incluo nisso, tá? Todos os dias, uma oração. Espírito Santo, controla a minha vida. Enche-me todos os dias. Olha, controla cada decisão, cada coisa, cada situação. Controla a minha vida. Espírito Santo, enche o meu ser. E que no dia de hoje eu seja totalmente influenciado por você. Amém, meus irmãos? Receba essa palavra abençoada, palavra muito edificante, tá? Muito edificante, que me confrontou. Mas, assim, precisava falar isso para vocês, porque de fato, assim, essa palavra abriu minha cabeça. Abriu minha cabeça. Eu não sei se abriu a sua cabeça, mas a minha abriu. E se você quiser ver o vídeo completo do Douglas, tá aqui abaixo na descrição. Tá bom? Recomendo muito você ver o vídeo, que é fantástico. Você vai entender mais a fundo também sobre isso. Amém, meus irmãos? Deus abençoe você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo.